Eu estou em diversos grupos de WhatsApp de todo lugar do país, de todo tipo de gente, e gente aí apoiando a vida, a liberdade, a família, a tradição. E de tempos em tempos eu não consigo ver todos os grupos, eu acabo entrando em um grupo ou outro, olha ali, olha aqui, e de repente me mandaram um vídeo de gente aí defendendo o aborto. É um tema que não deveria ser nem de perto um tema sequer polêmico, porque a vida é uma só e não tem como você ficar relativizando a vida. Então eu sou 100% em defesa da vida, sem nenhum menor constrangimento, nenhum menor prurido ou incômodo que seja para falar desse assunto e defender a vida sempre. Mas antes eu quero te falar um assunto que aconteceu comigo em 2018, em que eu estava num debate numa escola de ensino médio. Tinha ali a galerinha de 12, 13, uma turma ou outra um pouquinho maior, mas a maioria estava mais para 11, 12 até 12 para 13 anos. A escola não delimitou os temas, cada um falava o que queria. E aí não demorou muito para aquela turminha lá que você já sabe quem que é, sair falando sobre aborto, como se o aborto fosse mais simples do que ir ao dentista, como se aquilo não gerasse consequências às vezes inevitáveis para a menina, quando não morte dela mesma, da mulher, né, que faz isso. Quero dizer antes de mais nada que esse vídeo nunca vai ser e não é para ficar com liçãozinha de moral. A pessoa que por algum momento na sua vida cometeu alguma coisa que hoje talvez se arrependa, não é para ficar criticando quem fez o que. As nossas vidas, elas são únicas e o que a gente fez de bom ou de ruim a gente vai acertar com o nosso Deus maior lá o dia que tiver que ser. Não é essa a intenção. Peço desculpa se você se sentir assim por estar envolvido em alguma coisa, mas a ideia básica desse vídeo é como uma escola permite, né, que pessoas adultas vão lá entrar num tema tão delicado e defender isso, meio que fazendo uma apologia, meio que incentivando, tentando fazer isso parecer uma questão de poder individual, que aquilo é uma coisa simples. Claro que essas pessoas que ficam propagandeando essas coisas, elas não assumem as consequências daquilo que elas dizem. As consequências ficam para o outro que acaba assumindo aquilo. É um tema que não deveria ser tão complicado. Eu gostaria até que o debate tivesse sido delimitado, que fôssemos falar de economia, de liberdade, se as questões de eu sou contra as políticas identitárias, de cota, de gênero. Acho que todo mundo é igual e a gente tem que lutar pela raça humana, né? Pela humanidade das pessoas. É muito curioso como aqueles que se dizem tão humanistas são os que mais matam pessoas, são os que mais destroem vidas, são os que mais geram pobreza. É sinal de que existe um descolamento muito grande daquilo que o ser humano pensa, defende e o que de fato dá certo na vida real. Eu sou pela tradição, o que está dando certo, o que a gente já testou, e vamos melhorando o que a gente já testou, vamos trabalhar as novidades em cima dessa base. Tive um professor de música uma vez que veio me falar assim, olha, não é hora de você fazer isso ainda, você não estudou determinados assuntos para você transgredir esses assuntos, para você ir além, para você inovar. Seria importante você estudar essas questões assim, 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 assado. Detalhe, o professor era progressista. Que estranho, não é mesmo? Como essas pessoas se contradizem. Ou seja, ele estava contradizendo na vida dele, diária, aquilo que ele defendia dentro de sala de aula. Então, quer dizer, ele era um tradicionalista e não sabia? Ou ele era um hipócrita e não sabia? É difícil a gente ficar, não gosto de ficar rotulando, mas infelizmente certas questões têm que ser tocadas e faladas, os assuntos têm que ser debatidos. Mas voltando à questão infeliz aí, né, você vai se lembrar que no ano passado a Argentina aprovou a lei do aborto, a lei do crime, o crime que a pessoa sai ilesa. E o Papa, talvez um Papa progressista, estou lendo um livro que mostra muito quanto a União Soviética comunista, com as suas políticas intervencionistas, com a questão de enquadramentos, estava lá tentando desmoralizar a igreja. Houve uma falsa religião criada por eles, houve casos de padres que conseguiram entrar no Vaticano, padres, bispos, cardeais, todos comunistas, todos infiltrados, agentes da KGB se passando por padre, por
cardeal, por bispo, conseguindo ir até bastante longe, assim. E eu não duvido que esse Papa atual, ou por questões políticas internas, tem que aguentar uma demanda mais progressista, ou porque ele é progressista mesmo e de repente ele é mais um infiltrado. Como é que a gente vai saber? Eu não gostei da postura dele com relação a essa questão de aprovação do aborto. Na Argentina eu não vi uma única nota dele a respeito disso. Não estou dizendo que ele não fez, estou dizendo que eu não vi. A imprensa não divulga, ele também não ajuda, não sei. O fato de que a vida é uma coisa única, e pare para pensar, somente uma pessoa que não foi abortada, ela vai poder ter vamos dizer, esse subdireito, essa falsidade de defender a morte, de defender o aborto. Então, só uma pessoa que não foi abortada, ela que pode defender o aborto. E justamente são esses que se dizem a favor de políticas igualitárias, contra a desigualdade, mas eles mesmos não percebem coerência dos próprios atos, das próprias palavras, já que ele ou ela só pode defender essa política justamente porque não foi abortado. Então ele tem que agradecer a mãe dele que não o abortou, a mãe dela que não o abortou, a fim de vir com essa estapafúrdia desculpa de defender o aborto. Lembrando você que a nova ordem mundial, que não é teoria da conspiração, tem muita coisa rolando por aí que de repente é exagero mesmo, mas a principal missão desses caras hoje é tentar diminuir a população na Terra. Eles são pró-abortistas, eles são a favor de qualquer política que diminua, principalmente no Ocidente, a população. Eles querem diminuir o número de pessoas no mundo. E aí eles vão fazer tudo quanto é coisa, principalmente existe o caso já citei aqui no canal do Planned Parenthood, que os caras tinham uma política de diminuir a população negra nos Estados Unidos. Esse era o objetivo dos caras. Então eles vão diminuir a natalidade por políticas de gênero, por um monte de coisa. Tem nada de defesa da individualidade, da liberdade, nada disso. Tudo o discurso deles é baboseira. O que eles querem mesmo é atingir os objetivos deles, porque eles devem ter estudos aí dizendo que nós vamos passar por alguma dificuldade lá na frente com tanta gente no mundo. E a gente sabe que a gente sempre contorna isso, ou criando novos meios de produção, de alimentos, de um mundo muito grande, tem muita água, dessalinização da água do mar, né? Então, olha, tudo tem saída, a gente pode trabalhar isso de uma outra maneira. Então não se esqueça, quando uma abortista for te dizer isso, diga assim, você só está viva e tendo esse direito de defender essas ideias absurdas porque alguém não te abortou. Porque uma pessoa que foi abortada, assassinada, jamais terá o direito de defender ideia alguma, seja lá qual for ela. Então é tão simples assim que isso já demonstra a contradição da pessoa dentro daquilo que ela fica indicando. E eu quero terminar dizendo que se eu fosse pai de algum aluno dessa escola, eu ficaria bem preocupado, porque a escola deveria, no mínimo, delimitar os temas. Olha, vamos falar disso, disso e disso, você pode, dentro desse campo, você pode falar, fora disso, sem defender, sem fazer apologia à droga, sem fazer apologia à criminalidade, sem fazer apologia ao aborto ou qualquer outra questão aí delicada. As pessoas até têm o direito de pensar o que elas quiserem, mas uma criança não deve ser influenciada desde cedo assim. Se na televisão existem as faixas etárias para ela poder se direcionar e os pais saberem o que a pessoa pode assistir ou não, não vai ser diferente assim dentro da escola, principalmente dentro da escola.